Olá família, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós teremos uma lição muito importante acerca de como fugir da imoralidade. Eu sou o pastor Vanderlei Duarte, esse é o meu canal e eu quero que você acompanhe atentamente a cada instrução que eu vou lhe dar e o resultado é instantâneo. Roda a vinheta, eu volto já. Olá minha gente, eu sou pastor há quase 20 anos, marido de uma só mulher, Daniele Duarte, pai de 3 filhos, somos casados há 15 anos, entre namoro, noivado e tempo de oração, são quase 19 anos juntos e adorando a Deus e sem pular etapas. Quando eu digo sem pular etapas é que literalmente nós buscamos a Deus em primeiro lugar. E aí nós só tivemos a nossa primeira relação depois que nós nos casamos. Foram 2 anos e 8 meses e ali, mesmo sendo tentados, nós resistimos e como é bom você viver sobre os cuidados da palavra de Deus. Eu falo isso abertamente com você, por quê? Porque é um assunto que muitas vezes você não ouve nos púlpitos das igrejas. E é importante você entender que pastor não é super-homem, é ser humano. Pastora não é Mulher Maravilha, é ser humano. É tentado como qualquer um é tentado, como Jesus. Assim foi tentado e no Evangelho segundo Mateus capítulo 4. A tentação nada mais é do que uma tentativa do inimigo para tentar frustrar você e te levar para a teia dele. Por isso, eu abro esse assunto com muito carinho para poder lhe ajudar. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Antes de entrar no tema, não se esqueça, pois se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. 5 segundos você consegue se inscrever, ative as notificações e não se esqueça de comentar abaixo do vídeo quão importante esse vídeo foi para você e compartilhe com o máximo de pessoas, porque eu creio que Deus falará muito aos corações e eu digo sempre quando eu ensino sobre imoralidade, como fugir da pornografia e uma série de vídeos que existem por aí, meus falando sobre esse assunto. O resultado é instantâneo e ainda nesse vídeo eu farei uma oração que faz parte do processo de libertação e Deus, Ele transformará a sua mente, eu tenho certeza disso. Tá certo, família? Ponto. O Brasil é um país cercado e conhecido pela força da imoralidade. É conhecido como o país do carnaval, é conhecido como o país do São João, é conhecido como o país do carnaval fora de época, é conhecido como o país da facilidade. É muito comum os gringos olharem para as mulheres brasileiras e logo fazerem alusão às imagens das mulheres dançando em videoclipes, rebolando até o chão, as telenovelas no ápice do horário nobre soltam aquela passagem onde há conotação sexual, os filmes, as séries e hoje em dia até alguns desenhos, nós conseguimos observar algum tipo de conteúdo apimentando até os desenhos. Os canais de youtubers que muitas vezes explanam esse conteúdo, as séries teens, adolescentes, onde escancaradamente ali se é ensinado desde a menina a se masturbar e o menino também, até mesmo a ter a sua primeira relação, ou a segunda, terceira, quarta e por aí vai. Se já não bastasse, em cada rede social, sejam as mais conhecidas como as mais simples, existem conteúdos voltados realmente para apimentar, para confundir a cabeça do jovem, do adolescente, do senhor e da senhora. Existem até redes que promovem encontros para uma noite só. Ou seja, nós estamos realmente cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Por isso que o conselho de Paulo é claro: deixemos de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia.
Nós precisamos compreender que a nossa vida é como a edificação de um prédio. Se você, no alicerce, não realmente se preocupar em reforçar o seu alicerce, ou seja, se não houver uma estrutura, o que vem acima pode não resistir por muito tempo. Por isso que muitos casamentos são frágeis, porque a base do homem, aonde ele aprendeu a teoria sexual, foi através de filmes, da internet, canais de assinatura e através, na minha época quando garoto, era através de revistas e tantas outras coisas que existem. E isso não só contamina o homem, mas sim hoje as mulheres também. Existem muitas mulheres consumindo esse tipo de conteúdo, esse material, que infelizmente é um esgoto a céu aberto e leva você a ter um pensamento imoral, a ter uma vida imoral. No entanto, senhoras e senhores, como fugir disso? Se estamos cercados pela internet, pela televisão, até numa simples ida na rua, você pode observar que existem pessoas que praticamente estão se vestindo para chamar a atenção de alguém. Como fugir disso, pastor? Como realmente se desvencilhar disso? Se existem armadilhas, é porque existe um caminho a ser trilhado. E essas armadilhas, elas funcionam para que você não chegue ao caminho, ao objetivo. Ok? Tentado, todos nós seremos. Mas uma coisa é você se render à tentação e ser escravo dela. A Bíblia nos fala, e eu quero começar lá no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo de número 1. Daniel, um dos exilados de Judá, um homem inteligentíssimo e com uma capacidade notória de gestão, ele vai parar no meio da Babilônia. E quando ele chega na Babilônia, logo lhe oferecem o que há, entre aspas, de melhor na Babilônia. A cultura babilônica era totalmente promíscua e imoral, regada à devassidão e regada a tudo aquilo que era inflamável. E, consecutivamente, caiu na Babilônia. É mais ou menos como o jargão que existe acerca de Las Vegas. O que é feito em Vegas, fica em Vegas. O que acontecia na Babilônia realmente ficava por ali, mas a fama da Babilônia corria longe. Daniel era um homem de Deus, e a primeira coisa que ele fez ao entrar na Babilônia foi o seguinte, versículo 8 do capítulo 1. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pedia ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel sabia que na Babilônia não seria fácil. Então ele assentou no seu coração em não se contaminar com o manjar que o rei oferecia. E por que ele fez isso, pastor? Eu vou te explicar. Porque ele sabia que o coração, ele é enganoso, ele é emotivo. E Jesus falou bem claro em Mateus 15, 19 o seguinte: porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Então, quando ele chega na Babilônia, ele diz assim, o meu coração está voltado para Deus. Então, eu não quero o vinho que o rei bebe, eu não quero participar das festas pagãs, eu não preciso disso. Daniel, ele antes de entrar, ele já disse, eu não serei mais um contaminado pelo veneno da Babilônia. A cada dia que passa, o mundo anda a passos largos para a esquerda e você deve andar a passos largos para a direita. A cada dia que passa, o mundo anda a passos largos para a perdição e nós que conhecemos a Deus devemos andar a passos largos para a salvação. Por mais que muitas pessoas olhem e digam para você, só você não faz, só você não bebe, só você não vai, só você não assiste, só você não compartilha. Eu não preciso disso.
Pastor, mas se eu não fizer isso, eu não serei aceito no meu grupo. Talvez você jovem diz, olha, se eu não me vestir de uma maneira sensual, se eu não colocar uma calça, se eu não colocar um top, se eu não deixar a barriga mostra, ou pastor, se eu não realmente andar, sabe, com aquela camiseta mamãe tô forte, eu não serei aceito no grupo aonde eu estou inserido. É aí onde começa tudo. Porque na grande verdade, você quer ser aceito. E o que você deveria estar fazendo é aceitar o que o Senhor tem para você. Porque quando você quer ser nichado por um grupo, rotulado por um grupo, isso te faz mais um. Não é à toa que quando Daniel disse, eu não me contaminarei, é porque ele sabia que quem se contaminasse lá na frente, seria descartado. É tão interessante isso, pois se você identificar a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, a sua vida sexual como uma casa, a Bíblia diz no Salmo de número 127, olha que coisa linda, como Deus é sábio em tudo e como Ele nos explica sempre. Salmo de número 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ponto final. Se o Senhor não edificar, o que vem por cima, o que vem depois, vai dar errado. Vai dar errado. Não adianta você, eu preciso casar, eu preciso de alguém, eu tenho que, ter relações com a minha namorada, porque senão eu preciso, ceder à pressão do meu namorado. Você não precisa disso. Porque se Deus não edificar a sua casa, tudo que você construir vai desmoronar na primeira chuva. Agora, se Deus edificar a sua casa, pode ter certeza, tudo vai funcionar. A Bíblia nos fala em Lucas 15 sobre o filho pródigo. E a Bíblia diz, na nova tradução da linguagem de hoje, o seguinte: e ele partiu e desperdiçou tudo com prostitutas. O jovem que ali estava com a herança do pai, ele gastou tudo que ele tinha com imoralidades. Ele se tornou um homem imoral. Tome muito cuidado, porque tudo que o inimigo quer fazer é laçar você, e tudo começa pelo olhar. A Bíblia é clara que na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo de número 16, Mateus, Marcos, Lucas, João. Primeira epístola de João, antes ali do livro de Apocalipse, capítulo 2, no verso de número 16. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é a concupiscência? É o desejo desenfreado, é o desejo carnal, é o desejo imoral, é o desejo sexual. Alguém pode falar, pastor, mas espera aí, então quer dizer que eu não posso sentir nada? A Bíblia nos diz que Deus nos formou corpo, alma e espírito, ok? Legal. Então, o campo do desejo não é um campo negativo, é um campo positivo, desde que esse desejo seja despertado no tempo certo. Quando você começa a alimentar o campo do desejo antes do tempo, você se torna uma pessoa imoral. Quando você começa, a deixar a sua mente, os seus olhos correrem solto, aonde não é proveniente de Deus, você se torna um ser humano imoral. É triste, mas existem homens que cada mulher que passa diante deles, eles acabam olhando a tal ponto que a esposa está do lado. E o camarada é tão imoral, tão, impuro, que ele nem respeita a esposa, não respeita filho, não respeita mais ninguém. E automaticamente traz isso para o campo do desejo. Por isso, a concupiscência dos olhos é do mundo. Um dia ainda eu vou gravar um vídeo sobre essa teoria dos 3 olhares. O primeiro é o padrão, o segundo é confirmação, o terceiro é o olhar pecaminoso, ou olhar de realmente vi, conferir,
Gostei e não gostei. Ok? Você vai olhar para as pessoas de uma maneira padrão. Você está me olhando, eu estou olhando para uma câmera e ali você está compactuando dessa mensagem. O segundo olhar é o olhar da confirmação. Conheço essa pessoa? Ah, conheço de algum lugar. O terceiro olhar, ou não conheço. O terceiro olhar, deixa eu conferir a mercadoria, deixa eu ver o que eu estou vendo. Esse é o olhar pecaminoso. Quando você acaba deixando ser levado pelo terceiro olhar. Existem pessoas que estão tão promíscuos, tão loucos, tão doidos, tão doidas, que elas quebram todo e qualquer tipo de teoria. O primeiro olhar já é um olhar avassalador. Que de repente, se for até alguém da família, a pessoa não está nem mais dando bola para nada, de tão doido que essa pessoa anda. Por isso que Jó, a Bíblia diz aqui, olha que interessante, como Deus nos dá ferramentas para tudo. Se você está vivendo nessa etapa da vida, aonde você vai, você é tomado por um desejo e infelizmente você está ficando até doente, olha só o que Jó fez. Jó, no capítulo de número 31, a Bíblia diz aqui, no versículo de número 1, fiz concerto com os meus olhos, como pois o fixaria numa virgem? Jó disse assim, os meus olhos estavam quebrados, mas eu fiz um concerto com os meus olhos. Aprenda uma coisa na sua vida. Você pode pedir a Deus que Deus santifique teus olhos, que Deus santifique teu olhar, que o Espírito de Deus ele possa realmente trabalhar naquilo que você está olhando. Tudo que pedires em meu nome eu farei, disse o Senhor Jesus. Então peça para Deus santificar os teus olhos. Diga para o Senhor, Senhor, eu não quero mais olhar as pessoas como objeto de desejo. Diga para o Senhor, Senhor, eu não aceito mais na minha mente relapsos de filmes, relapsos, momentos que eu vivi de promiscuidade, desejos imorais. Você pode pedir isso a Deus. E Deus é fiel para te libertar. E depois que você orar com o coração aberto, aí você vai fugir literalmente da imoralidade. Você vai realmente fugir dessa imoralidade antes que esse desejo da imoralidade lhe transforme numa estátua de sal, como aconteceu com a esposa de Ló. Ela não queria sair da imoralidade. Ela não queria sair da concupiscência dos olhos. Ela gostava de Sodoma e Gomorra. E não é à toa que a orientação foi sair e não olhe para trás. Mas o desejo era tão grande que quando ela olhou, que é o terceiro olhar, logo ela ficou transformada numa estátua de sal. Querido, é possível fugir da imoralidade. Antes de qualquer coisa, antes de pegar o celular pela manhã, pegue a Bíblia. Estabeleça um tempo de oração e de leitura bíblica. Mais à frente, ouça mensagens a caminho do trabalho. Mensagens que vão lhe edificar, mensagens que vão lhe abençoar. E depois, consecutivamente, não deixe de frequentar regularmente a sua igreja. Vá para a igreja, vá buscar Deus. Aqui na nossa igreja, todas as sextas-feiras nós temos trabalho de libertação, imposição de mãos, para que Deus tome o controle, tome as rédeas da sua vida. E faça isso enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Deus quer mudar a sua história. Eu quero orar por você. E assim como Daniel, ele foi liberto, ou seja, assim como Daniel foi livre, porque ele colocou no coração dele, eu não vou me contaminar, Deus também vai lhe dar forças. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Pai querido, Deus amado, Pai eterno, Deus de amor, neste exato momento comigo oram centenas de milhares de pessoas. Senhor, é um processo e essa pessoa está nesse processo. Sendo livre, ó Pai, da promiscuidade, da imoralidade. Porque eu sei, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
olhe, meu Deus, com os teus olhares de amor. E que toda e qualquer ferramenta do diabo que tem, meu Pai, sido usada para tirar, meu Pai, a pureza deste meu amigo, a sanidade dessa minha amiga, a mente está distorcida, embaralhada. Meu Deus, de alguma certa forma chegou ao celular dessa jovem de 12, de 13, 14 anos, eu não sei, um conteúdo inapropriado. E de lá para cá ela não consegue mais tirar isso da cabeça. Aquelas imagens vêm, meu Deus, como um flash, um desejo maldito vem à mente dessa jovem, contaminando a meu Pai, colocando, meu Pai, imundícias no coração e na mente dessa jovem, na mente desse jovem. Vai embora, demônio. Suma! Olha para esse homem, meu Pai, que a cada dia que passa ele tem se afundado mais e mais no submundo, nesse submundo terrível da pornografia. Meu Deus, eu oro, meu Deus, para que hoje seja feita uma obra e que toda a obra do diabo caia por terra agora. Caia por terra, suma, desapareça em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a vida de cada um dos teus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crer, diga amém, amém e amém. Respire fundo e tome posse da bênção, porque Deus tem o melhor para fazer. E Ele já fez. Se for necessário, assista essa mensagem 1, 2, 3, 4, 5. Assista as outras mensagens que eu falo de temas semelhantes. E vale a pena você realmente vencer usando a palavra de Deus. Ok? Eu vou ficando por aqui, família. Que Deus abençoe muito. Não se esqueça que, se precisar de ajuda, quiser conversar, desabafar, me procure pelo Instagram, mande uma mensagem no privado. E todos os domingos aqui pelo meu canal tem o culto ao vivo, 9h30 da manhã. Será um prazer poder lhe acompanhar, poder pastorear a sua vida, poder cuidar de você de uma maneira que eu sei que Deus vai fazer uma obra, tá bom? Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Até lá.